Mas ainda queria trazer mais detalhes sobre esse único processo em que aparece que o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes defendeu o Banco Master e eles perderam, gente, em todas as instâncias, Douglas. E aí o Banco Master teve, obviamente, que pagar os honorários da defesa do seu opositor ali no caso, o Timerman. Os honorários ficaram em R$ 5.000, 5.500. É bem diferente dos 3.600.000, muito dinheiro mesmo, mensais que o Banco Master pagava até então, não paga mais, né? Foi rompido o contrato depois de toda essa exposição, mas mais de 70% desse valor já tinha sido pago do contrato total de quase 130. Agora, Douglas, queria te ouvir sobre isso, porque muitos esquerdistas, quando escutam essas coisas, tentam passar pano e falam, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a verdade é que o caso do Banco Master, né, envolve muita gente e o próprio Partido dos Trabalhadores, você deve ter aí já conhecimento, que vai entrar mais cedo ou mais tarde nos holofotes. O PT da Bahia parece que está comprometido até o pescoço também nesse caso do Banco Master e, claro, sob as suspeitas de intervenções do ministro Alexandre de Moraes nessa tentativa de não liquidar ali, mas acabou acontecendo entre Banco Central e Banco Master. Quero suas considerações em relação ao escritório da Viviane Barsi. Maravilha, Berenice. É fato que houve, sim, essa reunião entre Alexandre de Moraes e as pessoas envolvidas nesse escândalo, principalmente o presidente do Banco Central, o presidente do Bacen. E o que acontece no nosso Brasil, Berenice, é que, infelizmente, aqueles que fazem parte do sistema, aqueles que estão nos altos cargos do poder, principalmente do Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, eles perderam completamente a vergonha, eles não têm mais tato nenhum com relação à realidade da população, à percepção da população sobre o que eles estão fazendo. Porque, por exemplo, eu não vi nenhum pedido de desculpas vindo por parte do ministro Alexandre de Moraes, por parte da Viviane Barsi, ou por parte do Dias Toffoli. E todo santo dia você tem uma novidade diferente envolvendo essas pessoas, principalmente o Toffoli e o Moraes. Todo santo dia você tem a imprensa trazendo, e olha, que eu não estou falando aqui só das mídias independentes, só das imprensas que não tem, que não recebem nenhum tipo de aparato estatal, né, do Estado, que não tem nenhum tipo de estrutura do Estado, que não tem publicidade e propaganda do governo federal. Estou falando da grande imprensa mesmo. Eles estão noticiando sobre o que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli têm feito, e mesmo assim eles não ligam. O pessoal parece que eles vivem outra realidade. Eles estão olhando e falam, a gente fez isso, ponto. E parece que eles avançam para continuar fazendo coisas piores ainda. No caso da Viviane Barsi e do Alexandre de Moraes, o que é mais escandaloso, além dessa questão do valor, é a falta de cuidado que eles têm em simplesmente se voltar para a população e falar, olha, o que aconteceu, mas nem que se fosse para mentir, porque a gente está acostumado, né, a ver esses atores políticos mentindo. Eu digo atores políticos porque o Alexandre de Moraes já deixou de ser jurídico já faz muito tempo. Ele mesmo já disse, por intermédio do presidente do STF, à época o ministro Roberto Barroso, que o STF deixou de ser uma corte jurídica para se tornar uma corte política. Então, todos esses escândalos que vieram, e ainda mais essa perda que a gente precisa analisar direitinho, Berenice, porque se essa perda do processo foi antes ou foi depois do escândalo que aconteceu nacional. Porque para todas essas duas coisas a gente tem uma forma de vivenciar a realidade, aquilo que é posicionado pela realidade. Porque se eles perderam esse processo depois do escândalo, quer dizer então que eles fizeram isso de forma proposital para não dar a entender que eles estavam utilizando Alexandre de Moraes ou a influência que eles têm para poder vencer o processo. Portanto, o contrato seria um contrato lícito. Então, eles estão fazendo isso daí para tentar limpar a própria imagem. Então, para todas essas coisas, você tem algo que precisa ser explicado, entende? Uma questão a ser levantada, uma lebre que precisa ser investigada. Então, eu acho muito bom que a gente traga esse tipo de discussão e exponha ao máximo, porque muito me estranha, Berenice, não foi criado ainda uma espécie de subinquérito do inquérito das fake news para incluir todas essas pessoas que estão simplesmente levantando essas questões. Minto, a COAF e a Receita Federal
foram incluídas no inquérito das fake news. Olha que coisa. Então, quer dizer, a gente está num estado de coisas de exceção, que a esquerda prometeu que iria passar depois que eles prendessem Jair Bolsonaro, porque o objetivo deles era só prender Jair Bolsonaro, depois prometeram que as coisas iam voltar à normalidade, que eram apenas, como foi mesmo na palavra que eles usaram, anticorpos da democracia para conseguir combater o fascismo. Pois é, Bolsonaro está injustamente preso numa prisão ilegal e os tais anticorpos continuam funcionando a todo vapor. Tanto é que os caras estão abrindo inquérito próprio e agora, por conta própria, né? E agora estão incluindo instituições que fazem um trabalho investigativo, inquéritos envolvendo fake news, simplesmente por essas instituições investigarem. É o fim do mundo, Berenice. Anticorpos, essa foi doída de ouvir, hein? Tiago Cortes, quero te ouvir também, ainda sobre essa situação que envolve a REAG, que teve a sua liquidação na semana passada, um bloqueio de 112 milhões em nome de Augusto Lima, e que também foi alvo aí da Operação Compliance Zero. Como você avalia essa relação entre REAG e Banco Master, sabendo que REAG fazia ali a distribuição de muitos fundos? É uma relação de absoluta promiscuidade, né? Agora, o que chama atenção é o seguinte: essas pessoas estão vivendo tudo isso, estão contratos multimilionários, tudo isso que está rolando, e quando você vê a agenda do STF, quando você acompanha as publicações dos ministros e tudo mais, eles estão sempre preocupados com justiça social, meio ambiente, justiça racial, cotas, etc, etc. Então é aquilo que o professor Thomas Sowell, de maneira brilhante, definia como a sinalização de virtude, né? Então o ministro Dias Toffoli está sempre sinalizando virtude, o Alexandre de Moraes também, todo mundo está defendendo a democracia, todo mundo está defendendo o Estado democrático de direito, e no fim das contas tem todos esses contratos rolando, essa relação de promiscuidade absoluta na frente de todo mundo, à luz do dia, em plena república, mas o discurso, a retórica é essa, né, de defesa da justiça social. Então, eu convido os ministros a doarem, né, seus parentes também, etc., a doarem parte das suas fortunas aí, dos seus contratos, para promover a causa da justiça social, já que eles se preocupam tanto com isso, já se preocupam tanto com a democracia social, racial, etc, etc. É uma coisa impressionante. Agora, eu volto ao tema que eu acho que talvez seja o tema de fundo de toda essa história, que é algo que vai ter que ser colocado na mesa em algum momento, que é uma reforma do poder, uma reforma do STF em si. A gente precisa ter um mandato com uma duração temporal para ministro do STF. Não pode ser cargo vitalício, não pode ser até o sujeito completar certa idade. Tem que ter um prazo temporal ou, no mínimo, um recal, um mecanismo de recal para você, a cada 4 anos, verificar se ele continua ou não no cargo. Agora, não sei se apenas o Senado é o poder indicado para fiscalizar isso, uma vez que o Senado, no momento, se mostra absolutamente inoperante, né? E a gente tem os presidentes das duas casas, enquanto a gente está aqui falando português, eles estão falando japonês. Então, eu vi uma entrevista do Hugo Mota semana passada falando que uma das prioridades da agenda esse ano é falar sobre o voto distrital misto. Eu até sou a favor do voto distrital, mas isso não é a prioridade do país no momento. Isso não é uma coisa que tem que ser colocada na mesa. E aí a gente cai em outras situações. A questão da proporcionalidade, por exemplo. O Darcio pode falar disso também. Você tem estados como o estado do próprio Gomota, o estado do Alcolumbre, o Amapá, que são estados, com todo respeito às pessoas que residem lá, mas do ponto de vista da proporcionalidade, do peso político e econômico, são estados irrelevantes. Por que as casas legislativas mais importantes do país são comandadas por pessoas desses estados que ninguém nem sabe o que se produz nesses lugares? Qual é o peso econômico do Amapá para o PIB brasileiro? É irrelevante, não serve para nada. Então, assim, a gente precisa começar uma caminhada, depois de sair do sufoco, dessa situação momentânea de pressão em cima do caso do Banco Master e dessas relações de promiscuidade. A gente tem que ter uma pauta também propositiva
para falar, ó, até aqui chegamos, agora daqui em diante tem que ser diferente. Temos que pensar numa reforma do STF, temos que ter mandato para ministro do STF, temos que ter algum mecanismo de recall e temos que pensar na questão da proporcionalidade. Não dá para ter o Congresso Nacional comandado por um camarada como Hugo Mota, que ninguém sabe de onde veio. Acho que a cidade chama Patos. Um cara que vem de Patos não pode ser o presidente do Congresso brasileiro.